Eu estou lendo aqui a carta que teria sido supostamente deixada pelo atirador de Campinas. Ele é um técnico de laboratório e me impressiona, um rapaz muito culto, escreve muito bem. Daqui a pouco eu vou ler aqui trechos que são atribuídos a ele, momentos antes de ter exterminado praticamente toda a família. Quer ver? Mostra a foto, por favor, das vítimas desse homem que invadiu a festa de Ano Novo. Ele invadiu a festa de Ano Novo da família. Olha a mãe, moça muito bonita, não é? A vida toda pela frente. O filho, que era o motivo de toda a disputa judicial, essa criança de 8 anos de idade, chegaram a acusar o pai, não é, o técnico de laboratório, por ter abusado sexualmente dessa criança. Nenhum exame constatou realmente que o abuso aconteceu. Apenas um laudo foi dado dizendo que o técnico de laboratório tinha um comportamento muito estranho. Nessa carta que ele teria deixado também antes de matar, não é, de exterminar toda a família, ele falava muito da situação política no Brasil, que chama atenção. Veja aí, no alto, Luzia Ferreira, de 85 anos. Essa senhora está entre os mortos, está entre as vítimas dessa chacina. Logo abaixo, a Antônia Dalva, de 62 anos. Luiz João Batista, de 58 anos. Outra vítima desse ataque trágico, Abadia das Graças, de 56 anos. Ana Luísa, de 52. Liliane Donato, logo na última linha, com 44 anos. Outra moça muito bonita, Alessandra Freitas, de 40 anos. Mais uma vítima do atirador, uma menina extremamente jovem, Carolina Batista, de 26 anos. Um outro rapaz também que perdeu a vida depois desse ataque do homem em fúria, Paulo de Almeida, de 61. Uma outra moça extremamente jovem, de 24 anos, Larissa de Almeida. Vem para mim, por favor. Todos estavam dentro da casa. Eles se preparavam para a virada de 2016 para 2017 e ele sabia que realmente ali estaria toda a família e ali estariam também o filho, disputado por ele na justiça, assim como a ex-mulher que há 4 anos, não é? Há 4 anos, a Isamara, de 41 anos, acabou terminando tudo, botando um ponto final na relação. Briga judicial, a justiça chegou a dar um laudo permitindo, uma liminar permitindo com que ele visitasse de maneira limitada o filho. Depois isso foi voltado atrás e foi bem nessa noite de Réveillon que o Sidney, o técnico, invadiu a casa da tia da ex-mulher. Ele já estava armado com uma pistola 9mm. Me dá a imagem da casa, por favor. Olha, o portão estava fechado. Me parece que ele usou o apoiador de lixo, da lixeira, onde se coloca a lixeira, para conseguir subir e para conseguir escalar esse muro. Veja ali a lixeira, pode voltar um pouquinho na imagem que estava no preview, que mostra a lixeira. Ele apoiou os pés na lixeira, segundo as informações, colocou o pé na lixeira e, de repente, ele pula esse muro e já chega matando absolutamente todo mundo. Aí está a lixeira. Essa é a lixeira por onde ele conseguiu escalar. Infelizmente, todos morreram, apenas 4 conseguiram sobreviver, entre eles 13 internados. São 13 mortos no total, o atirador, a ex-mulher dele, o filho do casal. Os enterros acontecem agora à tarde, eu já tenho imagens sendo geradas direto da região de Campinas. Um momento de muita dor, um momento de muita revolta, uma vez que era uma briga que estava sendo discutida na justiça, mas esse homem não aguentou a barra. Esse homem não suportou a dor de ficar longe do filho. E ele trata a mulher com palavras de baixo calão, com palavras de extremo mau gosto, usa violência. Ele mistura também alguns dados da situação atual do país para tentar justificar toda essa barbárie que cometeu, não é? Homem completamente um doente mental, um doente psiquiátrico que precisava de apoio, que precisava de médico, que precisava tomar remédio para conseguir lidar com a sociedade, mas que não conseguiu superar todo o trauma e acabou matando todos. Essas são novas imagens do cemitério. Os corpos foram enterrados quase que simultaneamente, afinal de contas, todos pertencem praticamente à mesma família. Eu tenho repórteres ao vivo em São Paulo, repórteres ao vivo em Campinas. Vamos acompanhando o estado de saúde dos 4 sobreviventes e a primeira reportagem você já acompanha comigo. Meia-noite, Ano Novo e no momento da queima de fogos, tiros eram disparados. O som seco no fim da gravação era um deles. Esse vizinho conta que ele e a mulher escutaram os disparos.
Pra mim parecia ser fogos, né? Só que ela cismou de ser tiro. Eu falei, não vai ser tiro, vai ser fogos, porque tem gente ainda estourando bastante. Ainda mais por ter sido uma sequência meio longa. E aí depois que ela desceu, que veio a confirmação de que alguém atirou aqui e algumas pessoas já estavam mortas. Nessa casa, em Campinas, no interior de São Paulo, um homem pulou o muro armado com uma pistola 9mm, invadiu a festa e matou praticamente uma família inteira. Sidney Ramiz de Araújo, de 46 anos, matou 12 pessoas. Entre elas, a ex-mulher Isamara Fillier, de 41 anos, e o filho deles, João Vitor, de 8, convidados da festa. A briga na justiça era pela guarda da criança. Amigos nunca desconfiaram que a disputa pudesse terminar num plano para assassinar a ex-mulher, o filho e quem mais estivesse com eles. Sempre via ele lá com a criança. Aparentemente tudo bem, não tinha briga, não tinha nada. O atirador matou o irmão da ex-mulher, Rafael Fillier, de 33 anos. Entre as vítimas está Luzia Ferreira, de 85. As filhas dela, Antônia Dalva, Abadia das Graças e Ana Luísa. Antônia era mãe de Liliane Donato e Alessandra Freitas, que também foram assassinadas. A filha de Ana Luísa, Larissa de Almeida, está entre os mortos, assim como Paulo de Almeida, marido de Abadia, e Carolina Batista, filha de Luiz João Batista, que foi levado ferido para o hospital. Além dele, mais 2 homens estão internados. 3 pessoas escaparam sem ferimentos. 2 homens se esconderam no banheiro. Uma pessoa que estava aqui na festa conseguiu pular o muro, mesmo ferida. O que se vê aqui pela calçada é o rastro de sangue. Como era uma madrugada de festa, muita gente estava acordada e foram os vizinhos os primeiros a ajudar os sobreviventes. Aparecida Maria Batista, mãe de Carolina, uma das vítimas fatais, segurava um bebê no colo e foi poupada pelo atirador. "Você nunca me fez nada", ele disse. Quem escapou com vida contou à polícia que ouviu o menino João Vitor dizer: "Você matou a minha mãe". Na sequência, 2 tiros. Sidney atirou no filho e se matou. No prédio onde Sidney vivia sozinho, ninguém imaginava que ele pudesse ser capaz de tanta crueldade. Não aparentava distúrbio nenhum, né? Um cara calmo. No carro de Sidney foi encontrado um gravador com uma mensagem. Era um pedido de desculpas. Numa carta para amigos, explicou os motivos do crime. Olha, o que eu tenho aqui em mãos já é o trecho da carta atribuída a esse atirador. E durante toda a carta, o que me chama a atenção é que se trata de uma família de classe média alta, pelo que a gente percebe, não é? São todos muito bem formados, todos muito bem esclarecidos. Um homem que escreve de maneira muito culta e que faz colocações o tempo inteiro nessa carta justificando o mal que ele faria ao filho e também à ex-mulher. E todos que estivessem no local pagariam da mesma forma. Me enche a tela, por favor, antes de eu trazer a reportagem com o enterro dessas pessoas todas. Pode encher a tela, por gentileza, com a foto do atirador com a mulher e com o filho de 8 anos, que foi o motivo de toda essa confusão. Entre diversas coisas que ele diz na carta, ele conta: "Não tenho medo de morrer ou ficar preso, na verdade, já estou preso na angústia da injustiça. Além do que eu preso, vou ter 3 alimentações completas, banho de sol, salário, não precisarei acordar cedo para trabalhar, vou ter representantes dos direitos humanos puxando o meu saco, também não vou perder 5 meses do meu salário em impostos. Morto também já estou porque não posso ficar contigo, ver você crescer, desfrutar a vida contigo por causa de um sistema feminista. Filho, tenha certeza que não será só nós 2 quem vamos nos dar mal. Vou levar o máximo de pessoas daquela família comigo para isso não acontecer mais com outro trabalhador honesto. Agora vão me chamar de louco? Mas quem é louco, meu filho? Eu que quero justiça ou ela que queria o filho só para ela? Que ela fizesse inseminação artificial." Ele continua num relato surpreendente. "Eu morro por justiça, dignidade e honra e pelo meu direito de ser pai. Na verdade, todos somos loucos, depende da necessidade dele aflorar." Ele trata com palavreado baixo a mulher aqui. Agora os pais, quem irão se inspirar e acabar com as famílias delas. As mulheres sim têm medo de morrer com pouca idade.
Peço aos amigos que sabem da minha descrença que não rezem por mim. Se fizerem orações, façam pelo meu filho. Ele sim irá precisar. Ela não merece ser chamada de mãe. E ele termina a carta. É uma carta longa, eu estou pegando alguns trechos. Essas outras partes aqui eu me recuso a ler, porque ele pega extremamente pesado nos outros... Vem para mim, por favor. Nas outras palavras. Era um homem que, pelo jeito, Percival, levou um tempo para tramar tudo isso, não? Não foi de uma hora para outra. Ou seja, ele transpirava ódio pelos poros e quis cometer todos esses assassinatos de uma forma espetacular. Tanto que ele havia planejado de início cometer esses assassinatos na noite de Natal. Ele queria ver toda a família reunida. Depois ele transferiu para o Ano Novo, porque não conseguiu na primeira etapa. Ele estava com uma arma 9mm, raspada, o Bate, e atirou muito proximamente das pessoas. A distância máxima de cada tiro que ele deu dentro daquela casa é de 1 metro. É de 1 metro. Ou seja, ele ficou cara a cara com todo mundo. Cara a cara com as pessoas. E tinha um ódio que tirou completamente qualquer raciocínio, qualquer lucidez, a ponto de ele fazer um pedido para o sepultamento dele. Ele pediu para ser enterrado com a cabeça no caixão virada para baixo. Ele pediu isso. Ele pediu isso. Agora, o ódio era tão grande que ele se refere à mulher, particularmente à sogra, de uma maneira assim avassaladora. E 2 adolescentes que conseguiram escapar, fingindo-se de mortos, ouviram o menino, o filho de 8 anos de idade que foi assassinado, perguntar: papai, por que você matou a mamãe? Isso foi ouvido. Aí ele atirou no menino. Se houve os disparos contra o menino. Nossa, então e é uma contradição. Se ele amava tanto o menino como escreveu na carta, por que ele matou o menino a Mas tiros? essa revelação que você faz agora eu não tinha ouvido ainda falar. Imagina só. A criança de 8 anos olha para o pai, vendo a mãe morta e pergunta: papai, por que você matou a mamãe? E o pai, como resposta, mata a criança também. Isso. Esse homem, ele raspou a numeração da pistola porque ele queria preservar a pessoa que entregou a arma para ele. A polícia vai procurar essa pessoa também. Me dá as imagens do enterro, por favor. Me dá as imagens do enterro. Uma comoção muito grande em torno de todas as pessoas que no local foram prestar a última homenagem a todos os mortos dessa chacina terrível em Campinas. Põe no ar. 12 mortos e todos velados ao mesmo tempo nesse cemitério em Campinas, no interior de São Paulo. Dor multiplicada. Como se despedir de uma vez só de tanta gente da mesma família? Homenagens repetidas incansavelmente por quem trazia no rosto a dor e o inconformismo pelo tamanho da violência. Além dos mortos, 3 pessoas foram feridas. Na cadeira de rodas, atingido por 2 tiros, um deles no pescoço, Luiz João Batista arranjou forças para sepultar a mãe dele, as 3 irmãs e a própria filha. Aos 58 anos, foi ele quem pulou o muro da casa e pediu ajuda aos vizinhos. Sem voz, só conseguia lamentar e agradecer o carinho de todos. É um momento que a gente não tem como descrever. De onde que o senhor está tirando força? Só de Deus, né, Luiz? É o que a gente trabalha muito para Deus, na verdade. A esposa, Aparecida Batista, de 52 anos, sobreviveu com a neta deles recém-nascida no colo. O atirador disse: "Você nunca me fez nada", e poupou a vida da avó e do bebê. O corpo da mãe da criança, Carolina Batista, de 26 anos, foi um dos primeiros a ser enterrado. Morreu jovem, na fase mais feliz da vida dela. Dando tudo certo para ela, né? Mãe, pouco tempo, 40 dias, filhinha. Está trabalhando, voltou a trabalhar e está pensando na vida, né? Não esperava uma coisa dessa, ninguém esperava, né? Coisa que aconteceu de repente, uma loucura de um ser humano que não tinha o que pensar na vida, o que fazer, e aprontou tudo isso aí. Cada uma das pessoas no cemitério tinha uma lembrança para guardar daqueles que partiram. Amigos foram se despedir do bancário Rafael Filler, de 33 anos, que era apaixonado por esporte e tinha planos para 2017. Tava para sair de férias, né? Seria hoje o início das férias dele. E nós treinávamos todos os dias, 6h30 da manhã. Então, hoje seria o primeiro treino do ano dele, né? O corpo do atirador Sidney Ramiz de Araújo, que tinha 46 anos, foi enterrado em Jaguariúna, cidade vizinha. Ele trabalhava como técnico de laboratório, era pai de João Vitor, de 8 anos,
e havia se separado de Isamara Fillier, de 41. Os dois também foram alvos de Sidney, que pulou o muro da frente e invadiu a ceia de Ano Novo com uma pistola 9mm. O casal brigava pela guarda da criança. Num dos processos, Isamara chegou a acusar Sidney de abusar do filho, mas a denúncia não foi aceita pela justiça. Aqui no cemitério, a família conta que Isamara passava a virada do ano junto com o filho na casa de uma tia. Ela estava separada havia pelo menos 4 anos. O atirador deixou para trás uma gravação em que fala de vingança e 2 cartas que você vai conferir agora. Não tenho medo de morrer ou ficar preso. Na verdade, já estou preso na angústia da injustiça. Além do que, eu preso vou ter 3 alimentações completas, banho de sol, salário, não precisarei acordar cedo para ir trabalhar. O plano. Morto também já estou, porque não consigo ficar contigo, ver você crescer, desfrutar a vida contigo por causa de um sistema feminista e umas loucas. Filho, tenha certeza que não será só nós dois. Vou levar o máximo de pessoas daquela família comigo. O motivo. Agora vão me chamar de louco. Mas quem é louco? Eu quem quero justiça ou ela que queria o filho só para ela? Filho, te amo muito e agora vou vingar o mal que ela nos fez. Principalmente a você. Sei o quanto ela te fez chorar em não deixar você ficar comigo quando eu ia te visitar. As cartas foram obtidas pelo jornal O Estado de São Paulo. Crime planejado nos mínimos detalhes. Na passagem de ano, era hora de se reunir. Todos juntos para comemorar a virada. Mas à meia-noite, o som dos fogos de artifício se misturou aos tiros. Nós estamos aguardando, a polícia de Campinas pode revelar a qualquer momento a gravação, porque a informação que nós temos é que esse assassino, que o pai assassino, ele deixou o celular dentro do carro. Com o celular, ele já premeditou absolutamente tudo. Ele colocou a senha do aparelho para que as pessoas, após toda a chacina, pudessem acessar o dispositivo, acessar o equipamento e ouvir esse áudio que ele tinha deixado gravado, onde ele conta em detalhes todo o crime que estava prestes a acontecer, pelo menos desde o Natal. Eu vou ao vivo agora com a nossa repórter Capitão Nascimento, que está acompanhando a investigação da polícia, o estado de saúde também dos sobreviventes. Um deles se fingiu de morto para conseguir se livrar de todo esse massacre. Agora, capitão, a polícia suspeita da participação de mais alguém? Quem é que pode ter dado a arma para esse rapaz cometer essa chacina toda? Boa tarde. Boa tarde, Bate. É exatamente isso que a polícia está investigando. O delegado que investiga o caso não descarta a participação de uma outra pessoa, ainda tenta descobrir quem forneceu essa arma. Foi como você falou, ele raspou a numeração para realmente tentar preservar essa pessoa que entregou a arma para ele. Por isso o trabalho da polícia está sendo agora de descobrir quem forneceu esse armamento que causou toda essa tragédia familiar, Bate. Muito bem. O capitão, e o estado de saúde dessas vítimas, você está acompanhando de perto? Fala mais pra gente sobre isso. 3 pessoas continuam internadas, continuam em hospitais diferentes. Das 3, 2 estão estáveis, porém o estado de saúde é um pouco mais delicado, que é do Admilson. Ele precisou passar por uma cirurgia de reconstrução femoral. Por isso ele ainda continua no hospital. O estado de saúde dele ainda é delicado. Os outros 2 sobreviventes ainda estão internados e não tem previsão de alta ainda, Bate. Olha, eu vou voltar com você, capitão, por favor. Eu peço a atenção de todo o Brasil, porque me chegou agora aqui um outro trecho do que seria a transcrição dessa carta, portanto, desse áudio gravado por esse homem, em que ele diz em todas as letras, não é, com riqueza de detalhes, o que realmente cometeria com a família. Pode pôr a foto, por favor, dos dois? Inclusive, é de cortar o coração, porque repara o olhar dessa criança, gente. Essa criança tinha tudo pela frente, não é? Viveu durante 4 anos toda essa guerra, esse bate-boca, essa discussão, essa batalha judicial entre o Sidney e também entre essa senhora, quem iria ficar com a criança, e quem mais sofre mesmo é o menino. Essa denúncia de que o Sidney teria abusado sexualmente da criança, até agora não existe uma confirmação.
Não existe nenhum laudo, pelo menos que tenha aparecido até agora, que comprove que ele realmente tenha abusado sexualmente da criança. Apenas um laudo de um psicólogo da Justiça que diz que ele tem um comportamento estranho. O Percival chama atenção, e eu divido com você de todo o Brasil, o momento em que chama atenção, olha. As palavras do atirador. Quero ser enterrado com a cabeça para baixo. Se garante que assim posso ir para o inferno buscar. Ele retrata, ele fala com uma palavra, com palavrão, a ex-mulher dele, que morreu antes da hora. Demorei para matar ela porque me apaixonei por um anjo lindo. Ela não merece ser chamada de mãe, mas infelizmente muitas delas fazem de tudo o que é errado para distanciar os filhos dos pais, e elas conseguem. Porque as leis desse país-eco são para bandidos, essas leis são para bandidas. A justiça brasileira, ele fala inclusive mal do ministro do STF. Se os presidentes do país são suspeitos, quem será por nós? Filho, não sou machista e não tenho raiva das mulheres. Essas de boa índole eu amo de coração, tanto que me apaixonei por uma mulher maravilhosa, a Kátia. Tenho raiva dessas que se proliferam e a cada dia mais se beneficiam da lei da penha. Não posso dizer que todas as mulheres são vadias, mas todas as mulheres sabem do que elas são capazes de fazer. Filho, eu te amo muito. Ele vai chegando ao fim. E agora vou vingar o mal que ela nos fez, principalmente a você. Sei o quanto a sua mãe te fez chorar em não deixar você ficar comigo quando eu ia te visitar. Saiba, filho, que eu sempre te amarei. Toda mulher tem medo de morrer nova, e ela irá morrer por minhas mãos. Eu ia matar elas, eu já tinha arma. Olha esse detalhe importante, Brasil. Raspei a numeração para não prejudicar quem me vendeu. A pessoa precisava de dinheiro. Família de policial morto não recebe tantos benefícios como a família de presos. Cadê os ordinários dos recursos humanos? Estão sendo presos por ajudar bandidos, né? Sei que me achava um frouxo e não dar uns tapas na cara dela. Mas eu não podia te dizer minhas pretensões em acabar com ela, filho. Tinha que ser no momento certo. Quero pegar o máximo delas da família juntas. A Justiça de Campinas me condenou por algo que não fiz. Espero que eles sejam punidos de alguma forma. Ele encerra da seguinte maneira. Chega! Ela tem que pagar pelo que fez. Exatamente. Você vê que o conteúdo dessa carta aí, você tentou, aliás, Obate, preservar o nosso público de uma palavra que ele usa aí no plural na seguida. Mas eu acho importante a gente dizer que palavra é essa para ter ideia da cabeça dele. Ele se refere à ex-companheira como vadia. Como a companheira e outras mulheres da mesma família. E todas as mulheres da família dela também como vadias. Então, na cabeça dele, ele queria matar todas as vadias. Revela porque raspou o número da arma, que é uma arma privativa das Forças Armadas, o calibre 9mm. Porque a pessoa que vendeu precisava de dinheiro, diz ele. E ele dá a entender que a arma veio da família de um policial. Né? Então, ele quer preservar a pessoa, diz que a pessoa precisava de dinheiro. Agora, você vê que nesse inconsciente delirante, com todas essas referências que ele fez, e você observou bem, uma carta muito bem escrita. Por quê? Porque ele estudou nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Holanda. Ele era uma pessoa de cultura razoável. Então, ele procura dizer nessa carta que ele era uma vítima de uma perseguição geral da família, da justiça, das autoridades. Ele era a única pessoa certa do mundo, correta, e todo mundo era contra ele. É típico do psicótico. Exatamente. Os psiquiatras explicam, não é? Os forenses explicam que é aquela síndrome de perseguição que você, quando o doente acha que está todo mundo contra ele. Agora, em muitas partes ele pode ter razão no que ele diz, mas não é dessa maneira e de jeito nenhum que ele resolveria as coisas. Se ele acha que existe a política errada no Brasil, a forma como a justiça trata, não é? Beneficia mais mãe do que pai em caso de divisão de bens e de guarda de filhos, ele que busque isso na justiça. E não coloque as mãos pelos pés no meio dessa tragédia toda. Eu tenho uma nova reportagem sobre esse assunto. Eu tenho repórteres em Campinas que estão acompanhando o desdobramento e vamos acompanhando de perto também o estado de saúde de todas essas pessoas que permanecem internadas.